Vamos chegando a mais um vídeo onde hoje eu só quero trazer uma pílula. Eu estou já gravando outra série de 10 episódios que eu vou colocar aqui no YouTube, disponibilizar gratuito para vocês comecem a se interessar por essa jornada que é o autoconhecimento. Mas hoje eu preciso falar sobre coisas que às vezes, muitas vezes, a gente nem quer falar. Quem já passou por relacionamentos tóxicos sabe muito bem do que eu vou falar agora. O autoconhecimento é fundamental para que a gente não volte mais atrás. Sair de uma relação tóxica é difícil. Não é assim simples como todo mundo pensa. Por que, Dani? Ela não sai porque ela não quer. Sei lá, apanha porque quer. Não sei, tem tantas coisas que falam por aí. Mas não. Sair é realmente difícil. O que nos faz conectar com pessoas tóxicas? Porque sair de um relacionamento é difícil. E se a gente não aprender mais sobre nós mesmas, a tendência de voltar ou de encontrar uma outra pessoa parecida é grande. Por isso, o meu grande trabalho aqui, a maioria das vezes que eu vir falar aqui com vocês, ou que eu já falei com pessoas, é realmente sobre o autoconhecimento. Por quê? Eu escolho chegar e me conectar com uma pessoa tóxica? De verdade, gente, ainda tem pessoas que pensam que é questão de escolha. Se fosse, todo mundo escolheria estar bem. Todo mundo escolheria o amor e não a dor. Se fosse uma questão de escolha, todo mundo acordaria de manhã prontíssimo para reencontrar a pessoa certa, aquela que vai completar a tua felicidade, que vai crescer junto, que vai evoluir junto contigo. Se fosse uma questão de escolha, todo mundo escolheria o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso para aprender um monte de coisa. Então não é questão de escolha. Então, por que eu me conecto com pessoas assim? E aí o autoconhecimento entra. Porque eu me conecto com pessoas assim porque eu saio da minha infância, da minha adolescência para a vida adulta, carregando feridas. Às vezes, enormes feridas. E às vezes, pequenas feridas. Mas todas vão influenciar nas minhas decisões. O que é que eu vou procurando? Quem é que eu estou procurando? Quem é que eu estou projetando? Na pessoa que está comigo, na pessoa que eu estou conhecendo, nas amizades. Quem é? Quem que eu estou buscando? Quem eu estou esperando? Quem é? E aí, essa é uma parte onde dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque autoconhecer-se dá trabalho. Não é mais fácil falar que é do destino? Gente, foi destino. Não é mais fácil falar que é encontro de almas? Não é mais fácil a gente dizer que não, eu não tive culpa, era pra ser assim?
dá menos trabalho. Já pensou? Se a gente chegasse para conhecer uma pessoa nova e falasse assim, peraí, só um pouquinho, me diz, como é o relacionamento com a tua mãe? Me diz, como foi a tua infância? Os encontros deveriam ser isso, deveriam ser baseados nas informações do passado da pessoa, de um e de outro, ao invés de chegar lá, sentar e aí sim falar para o outro coisas que nem tu não sabe. Muitas vezes são projeções, muitas vezes é como tu gostaria de ser, muitas vezes é como tu gostaria que o outro te visse. E aí sim, formam-se casais, famílias. E no meio tempo tem dor. E no meio tempo tem desgaste. E no meio tempo a gente perde a vontade de viver. E no meio tempo a gente acredita que a vida é aquilo. Porque era destino que acontecesse. E aí, eu pergunto, tu acredita em Deus? Ai, Dani, o que tem a ver Deus no meio da história? Tem. Tu acredita numa força maior que rege esse planeta? Porque se tu acredita em Deus, se tu acredita numa força maior que rege esse planeta, esse Deus, ele não é ruim. Deus é bom o tempo todo. E ele jamais colocaria uma pessoa que te fizesse mal. Não faria. Conexões e aprendizados têm de várias formas. E não precisa ter dor. É assim. Não precisa ter dor. Uma relação, ela tem que ser gostosa. O que significa? Significa que por mais que tenham ideias diferentes, se conversa, se entra em um confronto e se entra em um acordo. E aí sim, se vai pra frente. O comum acordo. A minha ideia com a ideia dele, em comum acordo. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. E depois a gente chega no meio, em um comum acordo. Isso é, sem briga, sem discussões excessivas. Isso é sadio. Sem brigas que te destroem, que te humilham, que te machucam fisicamente, psicologicamente. Estão entendendo? O amor não dói. E aí, o autoconhecimento é exatamente para isso. Evitar pessoas desse tipo só é possível se a gente se conhece. E aí, não tem salvação por narcisista? Narcisista é que eu digo assim, ó, pessoas tóxicas. Hoje em dia tá fácil falar. Tem muito conteúdo falando sobre o narcisismo. E aí existem muitos ramos dessa árvore do narcisista. Muitos. Nem todos agem igual. Se fosse assim fácil. Nem todos seguem a mesma linha. Cada um deles, como cada pessoa, carrega uma história, carrega uma dor, carrega um trauma, uns traumas.
E aí faz disso a própria história. Se eu fui criada por uma mãe narcisista, por um pai narcisista, a tendência é que eu tenha o mesmo comportamento. E a tendência é que o trauma já tenha nascido antes mesmo de eu nascer. Eu não condeno isso. Eu não julgo isso. Não estou condenando e julgando narcisistas, pessoas com transtorno patológico narcisista. Não condeno. Eu só acredito que pessoas que têm o mínimo de discernimento e percebem no meio do caminho que estão sofrendo, precisam sim se autoconhecer e sair rapidamente disso. Porque uma pessoa que enxerga o mal que a outra faz, significa que ela vê que tem algo de errado e se conectou por algum motivo. Mas não precisa ficar ali para sempre. Aprenda. Dá para sair. Dá para se entender. Dá para se autoconhecer. E dá sim para se conectar com uma pessoa que realmente venha a somar na tua vida. Que realmente sirva para a evolução. E tu também sirva para a evolução dessa pessoa. E que seja leve, tranquilo. Naturalmente leve. E é uma relação onde tu possa ser quem tu és. Não precisa ficar pisando em ovos para falar alguma coisa, ou não precisa medir movimentos para não magoar, para não brigar. Entenda. Você pode sair disso. Comece com o autoconhecimento. A série de 10 vídeos que eu vou lançar aqui é exatamente sobre isso. Sobre o narcisismo, sobre mulheres que estão passando ou que já passaram por isso. E o risco de voltar ou de encontrar uma pessoa como a relação tóxica que tu teve ou que tu estás tendo é grande se tu não te conhecer. Se tu não colocar em prática o autoconhecimento de verdade. Aguarde, vai chegar 10 vídeos falando sobre isso. Experiência própria. Atenção. Não caia mais na história de que vai mudar ou de que também era culpa tua. Pensa nisso. Começa só pensando. Quem sabe? Um grande beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente. E até breve.